Segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, e depois vamos, tão somente o versículo 4, e depois vamos ler o capítulo 9, do versículo 1 ao 5, em nome de Jesus. Samuel, segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Tinha a idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Estamos lendo na versão Almeida, revista e corrigida, queridos. Capítulo 9, versículo 1 ao 5, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça por bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viessem a Davi. E disse o rei: És tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse-lhe Ziba, servo do rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, de filho de Amiel, de Lodebar. Amados, o texto que acabamos de ler, eu gostaria de rápidas palavras, dar um tema para essa rápida mensagem. O tema é: aprendendo a servir a Deus com a vida de Mefibosete. Quem foi Mefibosete? O nome de Mefibosete, a princípio, era Meribaal. Meribaal significa Baal advoga, ou Baal é meu advogado. Mas depois ele recebeu um outro nome, cujo nome foi Mefibosete. Mefibosete significa aquele que extermina a vergonha, ou vergonha destruidora. Este homem, quando era criança, tinha 5 anos de idade. A Bíblia diz que o seu avô Saul e o seu pai Jonatas perderam a guerra, mas não perderam somente a guerra, eles perderam também a vida. E quando as pessoas trazem notícias de que o rei é morto, ambos perderam a guerra e a vida, a ama, a cuidadora, a babá dessa criança de 5 anos, ela foge para se escapar da sua vida e a vida do menino. Mas a Bíblia diz que quando ela está fugindo, ela deixa o menino cair dos seus braços, e o menino cai e fica coxo de ambos os pés. Então agora Mefibosete passa a morar em Lodebar. Lodebar significa terra seca, árida, escassa, ou lugar de esquecimento. E ele mora na casa de Maqui. Sabe o que aprende com isso, querido? Ele morava no seio, no regaço da família Israel, mas agora tem que ir para Lodebar, um lugar distante. Deus nos levará para lugares que nós não almejamos nem planejamos, mas com o intuito de nos preservar, de nos abençoar e de nos promover no momento oportuno. Assim foi com Mefibosete. A Bíblia dedica 24 versículos para este homem, para este personagem. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, capítulo 9, versículo 1 ao 13, capítulo 16, versículo 1 ao 4 e capítulo 19, versículo 24 ao 30. Esta é a história de Mefibosete. A Bíblia separa 24 versículos para contar a história deste homem. E existem 2 Mefibosete na Bíblia. O primeiro é o filho de Saul, que ele teve com a sua serva Rispa. E o segundo Mefibosete é este personagem aqui, filho de Jonatas. Primeira coisa que eu aprendo com Mefibosete: Mefibosete foi chamado pelo rei. Não importa, Mefibosete foi chamado pelo próprio rei
não importando a condição em que ele se encontrava. O rei mandou chamar uma pessoa, um servo que cuidava das terras de Saul, e disse: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar, fazer o bem por ele, por amor de Jonas? E Ziba foi obrigado a dizer que havia um, mas ele morava distante. Eu imagino Ziba dizendo assim: tem um, mas já faz mais de 25 anos, ele já tem um filho chamado Mica, já se passaram muito tempo. Aí imagine Davi dizendo bem assim: tempo não apaga a promessa. Eu fiz uma promessa para o pai dele, e fiz uma promessa para o avô dele, que não exterminaria a casa, a sua descendência. Eu imagino um Ziba dizendo assim: mas ele mora em Lodebar, num lugar distante. E eu imagino Davi dizendo assim: distância não destrói pacto de amizade. A amizade que eu tive com o pai dele foi grande. E ele disse: mas tem uma coisa, rei, você não vai querer saber dele não. Sabe por quê? Porque ele é coxo e aleijado de ambos os pés. Lembra que quando você, rei, conquistou a cidade de Jebus, que agora é Jerusalém, você acabou com todos os cegos e aleijados, exterminou a todos, porque você não gostava de cego e de aleijado, achando que ele estava poluindo a cidade visualmente. Davi disse: mas gratidão apaga, gratidão gera perdão. Mas rei, o Senhor nem sabe que ele é, rei. Ele era uma criança, agora é um adulto, o Senhor nunca viu ele. Sim, Ziba, mas uma coisa, eu não sei quem me foi você é, mas eu sei quem pai dele foi na minha vida. Segundo, Mefibosete foi colocado na presença do rei e exaltado por mérito alheio. Nós também, queridos, fomos introduzidos na presença do rei e exaltados por mérito alheio. O mérito não é nosso. Diz Davi, segundo Samuel 9,7: não tenha medo, pois é certo que tratarei com você com bondade, por causa da amizade com Jonas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre pão à minha mesa. Por que Mefibosete estava com medo? Porque ele sabia que o costume era o rei acabar com todos os descendentes do rei anterior, para não suscitar um outro reinado. Mas você estava com medo por isso. Mas Davi disse: não tenha medo, eu não vou matar você como eu fiz com cegos e coxos e aleijados. Não, você é diferente, você é filho do meu amigo. Amém. Glória. Terceiro, Mefibosete queria ir com o rei, mas não pôde por causa de um corpo imperfeito. Como assim, querido? A Bíblia diz que quando Davi está no seu auge, o seu filho Absalão se revolta contra o rei Davi, e Davi agora tem que fugir da cidade de Jerusalém para Manaim, não por medo do seu filho, mas porque amava. Sabia que se ficasse em Jerusalém ia ter que matar o seu filho. Ele prefere renunciar ao reinado, deixar para o seu filho e ir embora. E a Bíblia diz que Mefibosete tentou ir com o rei, mas não pôde. Por quê? E sucedeu o quê? Vindo Mefibosete a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: aguardarei um jumento para nele montar, pois o teu servo é coxo. Ou seja, Ziba, o servo de Mefibosete, enganou ele, não deixou que ele fosse seguir o rei, e ainda chegou para o rei dizendo que é ele que não queria ter ido com o rei. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Mefibosete queria ir com o rei, mas não pôde. Queria fugir com o rei, mas não pôde. Os discípulos também quiseram ir com Jesus, mas não puderam. Por quê? Primeiro, não subiram com Jesus porque não havia chegado a hora. Jesus disse: ide pregar meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crêem, em meu nome pegarão serpentes, expulsarão demônios, se beberem alguma coisa mortífera não imporá mal algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Segundo, os discípulos não foram com Jesus porque haviam recebido uma missão. Cristo tinha dado a missão a ele quando apareceu no monte. Disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, evangelizar as nações,
ensinando em meu nome do Pai e do Espírito Santo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E terceiro, porque os discípulos não puderam ir com o Rei Jesus, quando ele foi assunto aos céus? Porque ainda não havia chegado a hora, porque não tinha um corpo glorificado. Sabemos que passamos pelo processo do corpo de regeneração, justificação, santificação. Falta um, queridos: glorificação. E este momento só vai acontecer quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. O apóstolo João diz: amados, somos filhos de Deus, e agora não é manifesto que havendo de ser, mas como ele se manifestar, seremos igualmente a ele, e assim como ele é, o veremos. Por quê? Porque nós ainda estamos num corpo falho, num corpo corruptível. Nós ainda possuímos, queridos, a qualidade de pecador. O homem, o ser humano, peca de 8 formas. O ser humano peca pelos olhos, peca pela boca, peca pelo nariz, peca pelos ouvidos, peca com as mãos, peca com os pés, peca com o órgão sexual e peca com o coração, com a mente. Porque coração na Bíblia não é o órgão que bombeia o sangue. O coração na Bíblia é a sede do entendimento do intelecto, ou seja, nossa mente. Durante a ausência do rei, Mefibosete não gostou de viver no palácio. Quando o rei foi embora para Manaim, Mefibosete não gostou de ficar no palácio, não. Não sou eu que digo, mas a Bíblia, olha, Samuel 19:24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não cuidou dos seus pés, nem fez a barba, nem lavaram as suas vestes, desde o dia em que o rei saiu até o dia em que voltou em paz. Mefibosete não cuidou dos pés, não fez a barba e não lavou as vestes, ou seja, sinal de luto e de tristeza. Mefibosete estava no palácio, mas não gozava das coisas do palácio. Por quê? Porque o real motivo do rei de Mefibosete estar no palácio, não estava no palácio. Quem? O rei Davi. Assim somos eu e você, querido. Nós vivemos deste mundo, mas não gozamos deste mundo. Nós gostamos da esperança em Cristo. É por isso que 1 João 2,15 diz: não é mesmo o mundo nem o que o mundo há, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida passa. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12,2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser cristão não é andar na contramão do mundo. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Certo escritor, ele diz bem assim, no dia em que o cristianismo e o mundo se tornarem amigos, o cristianismo deixará de existir. Mundo aqui não é pessoas, nós temos que nos relacionar com as pessoas. Mundo aqui não é o mundo físico, o globo terra, não. Mundo aqui que fala é o sistema pelo qual este mundo é regido. Nós temos que ser diferentes. Quinto, Mefibosete esteve sujeito à perseguição e à calúnia. Esteve sujeito à perseguição. E sucedeu que, vindo Mefibosete a Jerusalém, encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento para nele montar, pois o teu servo é coxo. Mefibosete esteve sujeito à calúnia, à difamação, à perseguição. Mas eu e você também estamos, queridos. Filipenses 1:29 diz que Cristo, pois vos foi concedido não somente crer em Cristo, mas padecer em Cristo. 2 Timóteo 3,2 diz: e na verdade todos os que querem viver em Cristo piamente hão de padecer perseguições. 1 Pedro 4,13 diz que devemos nos alegrar por sermos participantes das aflições de Cristo. Gálatas 6,17, Paulo diz assim: portanto agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo.
2 Coríntios 11, 24, Paulo faz a trajetória, narra a trajetória do sofrimento pelo qual passou. Não vai dar tempo de falar hoje aqui, mas ele, 11, 24, 2 Coríntios, ele narra toda a trajetória de sofrimento. E a Bíblia diz que Paulo sofreu 5 quarentenas, menos uma de chibatadas. O que é isso? Um soldado dava 39 chibatadas, a lei só podia dar 40 chibatadas. Um soldado dava 39, o soldado se fazia de doido. Peraí, será que eu dei 38 ou 39? Para não errar, eu tenho que começar tudo de novo. E 5 quarentenas chibatadas menos uma, 5 quarentena chibatada menos uma, querido, é equivalente a 195 chibatadas. Mateus 5, 10 ao 13: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos mentirem e disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim persistiram os profetas que foram antes de vós. Você sabia que Elias foi chamado de perturbador de Israel? Hoje alguém faz uma careta para você, você fica desgostoso. Elias foi chamado de perturbador de Israel. Acabe chegou para ele e disse: é você que tem perturbado Israel? Ele disse: eu não, mas tu e a casa de teu pai. Sabe do que Paulo foi chamado? Sabe? Atos 24, 5. O advogado Tértulo, advogado do sumo sacerdote Ananias, chega diante do julgamento e diz assim: essa peste que tem alvoroçado o mundo todo chegou até nós, chamou Paulo de peste, e você, uma careta, uma coisinha, se desanima na fé. Eu confesso, querido, eu nem ia falar isso, mas eu vou falar aqui. Quando eu tive o AVC, um ano atrás, eu não queria falar mais nada, porque eu tinha vergonha. Eu disse: mas nunca eu vou pregar, mas nunca eu vou falar, mas nunca eu vou querer uma oportunidade. Mas eu aprendi que a vergonha não deve fazer parte da nossa vida. Nós não devemos ficar de cabeça baixa, não. Nós devemos fazer a vontade de Cristo, é pregar o evangelho dele. Se eu deixar me levar pela minha vergonha, quem vai pregar a palavra? Se você se deixar levar pela sua vergonha, quem vai pregar a palavra? Eu nem andava, eu nem mexia o dedo. Hoje eu estou andando, fazendo tudo sozinho, dirigindo. Meu carro passou 4 meses parado, querido. Quando eu voltei a dirigir, olha o prejuízo que eu tive que ter na oficina mecânica. Quem dirige aqui sabe que o carro ficando parado é prejuízo. Mas Deus me deu condições de voltar a dirigir, de voltar a andar sozinho, que eu não andava sozinho. E estou aqui pela honra e glória de Deus, vencendo a vergonha, porque Cristo é a nossa esperança. Amém. Meu tempo se aproxima, querido. Mefibosete pouco se importava com as coisas materiais. Olha o que a Bíblia diz: respondeu o rei: porque fala ainda de teus negócios? Já está decidido, tu e Ziba vão repartir as terras. Então disse Mefibosete ao rei: deixe que Ziba fique com toda a herança, mas uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua terra. O que Mefibosete queria era o rei perto dele, querido. A Bíblia diz em Colossenses 3:1: se pois ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, como de cima é vosso Pai. Buscai as coisas que são de cima, quando de cima é vosso Pai. Sabe o que eu aprendo com isso? Se preocupar com as coisas de cima não significa ficar alienado quanto às coisas da terra. Fala de prioridade, é prioridade. O que tem sido prioridade na sua vida? Filipenses 4:6: não vos andei preocupados com coisa alguma, antes as vossas preocupações sejam conhecidas em tudo diante de Deus pela oração e súplica. Lucas 21:34, Jesus disse: acautelai-os para que as preocupações dessa vida não vos peguem de surpresa, e aquele grandioso dia vos pegue de surpresa, queridos. Jesus disse: não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, corpo mais do que vestimenta. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, mas vosso Pai as alimenta. E por causa da sua lista, quando os vestuários, olhai para os livros do campo, eles têm terra
peste, não fio, mas nos dias que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se fez como qualquer um deles. Pois se Deus assim fez a erva do campo que hoje existe, que é lançado no forno, não vos exigirá muito, vai mais a vós, como ele tem na fé. Portanto, não dele dizendo que comeremos ou que vestiremos, porque todas essas coisas, as nações que não me servem buscam, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala do psicológico, do biológico, do sociológico, do espiritual. Ele se preocupa conosco em todas as áreas dessas nossas vidas. Quer ver? Não andeis preocupados, área psicológica, pelo que a vez de comer ou beber, biológica, quanto a vez de vestir, sociológica, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, espiritual. Ele se preocupa com você nos mínimos detalhes. Não se preocupe, Ele está vendo que você está passando e se preocupa com você com os mínimos detalhes, querido. Mefibosete alegrou-se com a volta de seu senhor. Então, vou apressar um pouquinho. Então disse Mefibosete ao rei: deixe que Ziba fique com tudo, uma vez que o meu senhor voltou em paz à sua terra, nós também aguardamos o retorno do rei. Querido, eu não consigo entender uma coisa: um cristão que não aceita com a volta de Cristo, é porque na verdade nunca teve um encontro com Ele. Um cristão que não aceita a volta de Cristo é porque nunca teve um encontro com Ele. Jesus vai voltar para nos buscar, porque Ele prometeu, os anjos disseram que Ele voltaria, os escritores falaram, tudo que Ele disse se cumpre, para buscar a sua igreja, querido. 8. Mefibosete recebeu uma gloriosa herança. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado a Mefibosete. Recebeu uma gloriosa herança. A Bíblia diz que somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo, ou seja, herdeiros com Cristo. E para terminar, um minuto. Mefibosete foi poupado da morte pelo fato de ser amado por seu pai, ser amado por Davi. A Bíblia diz que houve uma grande fome na terra. Davi chegou para Deus e disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu pequei? Deus disse: não, Davi, é porque Saul desonrou o pacto de Josué com os gibeonitas. Ele matou todos os gibeonitas e agora a terra está cobrando dos descendentes dele. Por isso que eu permiti a fome. E Davi disse: o que eu devo fazer, os gibeonitas? Eles disseram: eu não quero prata nem ouro, eu quero 7 homens da linhagem de Saul para que eu mate. E Davi deu 7 homens, 5 filhos de Merabe e 2 filhos de Rispa. Era para ele ter dado Mefibosete, mas ele não deu, não entregou para a morte. Por quê? Porque Davi amava a ele por causa de Jonas. Mefibosete se achava indigno. Mefibosete tinha uma visão depreciativa de si mesmo. Ele disse: quem sou eu que estou diante de ti? Pois sou igual como um cão morto. A graça, queridos, é imerecida. Davi não buscou Mefibosete por mérito dele, mas por causa de uma aliança feita anteriormente com Jonas. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Mas pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que a gente vença todos os obstáculos. Gostaria de terminar agora do irmão Rogério. Tudo diz nada em excesso, tudo em demasia não edifica. Então é importante sim a gente amar, a gente gostar, se apresentar, estar bem, mas a gente não pode se amar tanto ao ponto de que o que parece que a gente presta assim, como se eu tivesse caído para um Deus de filho menos mais apresentado. Na verdade, queridos irmãos,
importante é que a gente faça tudo que Deus determinou que seja feito. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Rogério. Com certeza, por mais você vai estar totalmente restaurado. Sendo um empecilho para continuar pregando a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Todos nós temos limitações, de um jeito, né, de outro, de outra, mas a gente não pode dar lugar. Não vou para a igreja, estou me sentindo feio hoje. Tudo bem que você tem hora que você, né? Mas você nunca vai para a igreja. Vou para a igreja, estou me sentindo feia, estou me sentindo feio. Né? Vou para a igreja, porque eu nunca achei uma roupa bonita hoje. Vou para a igreja. Então, essas coisas em excesso, em primazia, não edifica. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Nós